A volumetria de precipitação baseia-se em reações com formação de compostos pouco solúveis. As titulações de precipitação estão entre os métodos analíticos mais antigos, mas são muito limitadas porque muitas reações de precipitação não obedecem a alguns requerimentos básicos para o sucesso de uma titulação, como estequiometria e ou velocidade da reação e visualização do ponto final. A sua principal aplicação é na determinação de haletos e alguns íons metálicos. As titulações argentimétricas diretas fazem uso de solução padrão de nitrato de prata. Nas titulações argentimétricas indiretas, utiliza-se, além da solução anterior, uma solução padrão de tiocianato de potássio ou de amônio. Os indicadores usados nas titulações de precipitação são usualmente específicos, isto é, reagem seletivamente com o titulante para formar uma substância colorida. Tanto o analito, A, como o indicador podem reagir com o titulante. Assim, ambos podem ser considerados como competidores. A reação de precipitação deve ser quantitativa no ponto de equivalência, complementar-se em tempo relativamente curto e oferecer condições para uma adequada sinalização do ponto final. A velocidade de formação de alguns precipitados, particularmente na titulação de soluções diluídas, é comumente bastante baixa. À medida que se aproxima o ponto de equivalência e o titulante é adicionado lentamente, não existe um alto grau de supersaturação e a velocidade da precipitação pode se tornar muito pequena. Em um número reduzido de casos, é possível conduzir a titulação sob a observação visual até o ponto que a formação do precipitado deixe de ocorrer. Mais comumente, adota-se o uso de indicadores. Muitos métodos volumétricos de precipitação empregam indicadores mais ou menos específicos, isto é, apropriados para uma dada reação de precipitação. Como a reação do indicador é responsável pela mudança de cor, que sinaliza o ponto final da titulação, ela não deve ocorrer até que todo o analito tenha reagido com o titulante. A extensão na qual o analito reage preferencialmente ao indicador é governada basicamente pela diferença nas constantes de equilíbrio das duas reações. Quanto maior a constante de equilíbrio para a reação de titulação relativa à reação do indicador, maior a preferência do titulante pelo analito. O método de Mohr é um método com formação de um sólido colorido e é aplicado à determinação de cloretos e brometos. A solução neutra é titulada com nitrato de prata em presença de cromato de potássio, que atua como indicador. O método de Mohr não pode ser usado na determinação de iodetos, em virtude do iodeto de prata ser também corado. Na determinação de cloretos, o ponto final é atingido quando os íons cromato combinam-se com os íons de prata, se observando, então, a formação de um precipitado vermelho pouco solúvel. O método de Vollard é um método onde ocorre a formação de um complexo solúvel, sendo um procedimento indireto de determinação de íons que precipitam com a prata. Nesse método, a solução nítrica contendo o íon prata é titulada com ticionato de potássio, em presença de íon ferro 3, que é adicionado em forma de solução saturada de sulfato de amônio e ferro 3, em ácido nítrico 20%. Método de Fayence. Esse método usa os indicadores de adsorção para sinalizar o ponto final da titulação.
Na aplicação desses indicadores, a argentimetria, é preciso considerar que a sensibilidade do haleto de prata à luz é aumentada pelos corantes. Em vista disso, a titulação deve ser efetuada rapidamente e sob a luz difusa. Para realizar os cálculos necessários para gerar uma curva de titulação, iniciaremos pelos cálculos dos pontos de pré-equivalência, equivalência e pós-equivalência. Nos cálculos de pré-equivalência, partiremos do uso de 50 ml de solução de NaCl a 0,05 mol por litro, com a adição de 10 ml de solução de HNO3 a 0,1 mol por litro, sendo que o KPS é igual a 1,82 vezes 10 a menos 10. Primeiro, calculamos o número original de milimols tanto do cloreto de sódio, que é o NaCl, e do nitrato de prata, que é o AgNO3, da seguinte forma. O número original de cloreto de sódio é igual ao seu volume vezes a sua concentração molar. Logo então, o número original de cloreto de sódio é igual a 50 vezes 0,05, que é igual a 2,5 milimols de cloreto de sódio. Então, faremos da mesma forma com nitrato de prata, que vai ser o número original de nitrato de prata é igual a 10, que foi o seu volume utilizado, vezes a sua concentração molar, que é 0,1, que vai dar igual a 1 milimol de nitrato de prata. Aqui a concentração molar analítica de NaCl, que é o cloreto de sódio, é rapidamente calculada da seguinte forma. Concentração molar de NaCl é igual ao número original de milimols de NaCl menos o número de milimols de HNO3 adicionado, dividido pelo volume total da solução. Logo então, a concentração de NaCl é igual a 2,5 milimols de NaCl menos 1 milimol de HNO3, dividido por 60 ml, que é a soma da solução de NaCl mais o nitrato de prata, que vai dar igual a concentração de NaCl é igual a 0,025 mols por litro. Agora, calculamos a concentração de prata adicionado a partir da fórmula de KPS, onde KPS é igual à concentração de cloro vezes a concentração de prata. Substituindo KPS, que é 1,82 vezes 10 a menos 10, é igual à concentração de cloro, que é 0,025 vezes a prata. Sendo assim, a prata vai ser igual a 1,82 vezes 10 a menos 10, dividido por 0,025, que vai dar igual a 7,28 vezes 10 a menos 9 mol por litro. E para finalizar, calculamos então o PAG, onde PAG é igual a menos log do íon Ag+, que é a prata. Sendo assim, PAG é igual a menos log de 7,28 vezes 10 a menos 9. Sendo assim, PAG é igual a 8,14. Finalizamos então o cálculo de pré-equivalência. Dando continuidade, vamos calcular o PAG no ponto de equivalência. Para isso, teremos como base que a concentração de íons Ag+ é igual à concentração de íons Cl-. Para isso, usaremos a seguinte fórmula. KPS é igual à concentração de íons Ag+ vezes a concentração de íons Cl-. Substituindo 1,82 vezes 10 a menos 10, que é o valor de KPS, é igual à concentração de íons Ag+
vezes a concentração de cloro, que nós vamos substituir então pelo íon Ag+, novamente. Então, 1,82 vezes 10 a menos 10 é igual à concentração de íons Ag+ ao quadrado. Então, a concentração de Ag+ é igual à raiz quadrada de 1,82 vezes 10 a menos 10, que o resultado será, então, 1,349 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Calculando, então, o valor de PAG no ponto de equivalência, vamos usar a seguinte fórmula novamente. PAG é igual a menos log da concentração de íons Ag+. Então, PAG é igual a menos log de 1,349 vezes 10 a menos 5. PAG, então, será um valor de 4,87. E para finalizar, vamos calcular o ponto de pós-equivalência com a adição de 26 ml de nitrato de prata. Desta forma, o íon Ag+ estará em excesso na titulação. Dando continuidade, a concentração de nitrato de prata é igual ao número original de milimols de NaCl menos o número original de milimols de nitrato de prata dividido pelo volume total da solução. Substituindo, então, a concentração de nitrato de prata é igual a 26 vezes 0,1 menos 50 vezes 0,05 dividido por 76. Então, a concentração de nitrato de prata será 1,316 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Finalizando, então, calculamos o PAG a partir desse valor encontrado. Então, PAG é igual a menos log de íons Ag+. PAG é igual a menos log de 1,316 vezes 10 a menos 3. PAG é igual a 2,88.